Boa tarde, gente. Hoje tivemos um psicodrama público aqui. A nossa convidada para a direção hoje é a Gelsi Monteiro. Trabalhou também com a gente a Érica Ross, que ficou como ego tecnológico. E temos aqui também a Janine, que fez parte da plateia. E vamos fazer alguns comentários gerais sobre o psicodrama de hoje, 10 de abril. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, a Gelsi, como diretora, fez um aquecimento, primeiro, para as pessoas se olharem umas para as outras, depois um aquecimento onde as pessoas iam andando por um parque, encontravam animais, cachorro, gato, galinhas, também encontravam crianças, e de repente as pessoas nesse passeio pelo parque, andando, algumas pessoas ficaram de pé, outras não, andando nesse parque, fechar os olhos e ouviu alguma história de alguém, alguém comentou alguma história que você passando ali ouviu. Então, depois ela pediu, numa primeira rodada, o grupo foi dividido em pequenas salas, né, nas salas simultâneas, e um contou uma história para o outro. Durante uns 15 minutos, era uma sala com 6 pessoas. Depois, numa segunda rodada, as pessoas eram redistribuídas aleatoriamente em outras salas, formando grupos diferentes da primeira rodada, e comentaram também outras histórias, só que dessa vez uma pimentinha, aumentando um pouco a história, com alguma mentira, algo que não tinha compromisso com a realidade. Então, esse foi um trabalho belíssimo, e eu gostaria de que vocês comentassem um pouco, cada uma de vocês, qual foi o momento de titubeio, algo que pegou, que a gente se emocionou a mais, ou que a gente não sabia o que ia acontecer na sequência dessas cenas, algum momento de insegurança, de inquietação, que depois, para a gente comentar aqui, tá bom? Algo que chamou a atenção. Então, eu vou dar a palavra primeiro para a Janine. Oi, Janine. Oi, obrigada. Então, para aumentar um ponto, eu tô me sentindo, eu cheguei arejada, por causa de uma caminhada que eu dei aqui no Jardim Botânico, e saí arejada também. E eu acho que arejada é uma palavra interessante, porque é deixar passar o ar por coisas que às vezes as histórias ou os afetos ficam fechados numa caixinha. E eu acho que passou ar, né? E me intrigou o que eu falei lá, uma coisa do silêncio do grupo, tinha um silêncio, né? Uma demora, um silêncio, que eu acho que tem a ver com o tema. Eu achei a Gelsi muito calma, né? Achei isso muito legal, mas fiquei com essa palavra do silêncio também. Como é que a história tem silêncio, tem pausas, tem demora, tem preguiça, tem resistência, mas o grupo tinha uns silêncios. Fiquei com isso, assim, Uhum, como plateia. Eu uhum. percebi isso bastante tempo. Teve uma pessoa que falou de uma história que não tinha histórias, e falou de uma ausência de Uma memória, ausência. enfim, esse silêncio também representava essa história que foi esquecida, ou a história que não foi lembrada. Também comentaram um pouco de um alçapão de histórias, né? Que no final do trabalho se encontrou um alçapão de histórias. Eu vou complementar aqui um pouco, que depois dessas 2 rodadas do grupo, houve um momento onde houveram 2 dramatizações de 2 histórias escolhidas e gentilmente, generosamente oferecidas por essas pessoas que contaram as histórias para serem transformadas, né? Então, teve uma história que era a história de um amigo contando para o outro que estava traindo a esposa e que foi pego em flagrante pela esposa que chegou mais cedo do trabalho. Outra história,
foi a história dos netinhos que abriam os presentes de Natal, encontravam o esconderijo dos presentes de Natal, brincavam com os brinquedos que ainda não tinham sido entregues para eles, brincavam e depois guardavam no esconderijo de novo dos avós esses brinquedos que já usados para ganhar só no Natal. Então, foi muito legal essa história também. Gostaria, então, de passar a palavra para a Érica. Algum comentário, Érica, como foi? Você estava aí no papel especial de ego tecnológico também? Foi a primeira vez que eu participei, né? E eu tinha esse papel tecnológico, mas com certeza me envolvi muito na dinâmica. Achei uma ferramenta muito poderosa para trazer realmente emoções, né? E como a gente realmente entra na história do outro e sente a história do outro, porque traz alguma coisa nossa, né? Não importa o que, o como, mas é muito, muito interessante. E percebi muito fortemente qual foi a energia que o grupo começou, né? No trabalho e como terminou, né? É, muito legal. Uhum. Parabéns. Que bom. E você se emocionou, mesmo Me estando no papel emocionei, de ego? Uhum. Emocionou. principalmente com a história da infância, A história da traquinagem, né? Das da crianças. traquinagem na infância, da pureza das crianças. Uhum. Isso é demais. Eu também me emocionei muito. Essa história do amante, do flagrante, apesar de ser uma história geralmente muito atraente para as pessoas, não foi a história que foi mais desenvolvida, né? Todas as mulheres que assumiram o papel da esposa traída, as pessoas da plateia que se colocaram nesse lugar, sempre trouxeram algo de empoderamento, algo de a mulher saiu por cima, ou saiu aprontando também, enfim. Eu fiz também um papel de uma mulher conformada e que de outra época, né, que tinha um interesse então financeiro em relação ao casamento e que isso estava acima dessa ética de relação e de fidelidade, enfim, né? Mas também ninguém pegou, porque acho que todo o grupo está muito mais entendendo a posição da mulher de uma outra forma, né? Me emocionou muito a história das traquinagens também, de lembrar de um querido avô que fez traquinagens com a neta, que era o oposto, né? O jogo oposto, né? O meu avô que veio me mostrar escondido um pinico com xixi azul e que ele, sei lá, jogou uma tinta no xixi, alguma coisa assim, para aprontar e mostrar para a netinha novinha, né? Que ele fazia xixi azul, e eu achei isso, eu gravei isso na minha cabeça, eu era muito pequena, eu devia ter uns 5 anos, né? Então, assim, os avós também podem aprontar, não são só as crianças, tem avós traquinas também. Então, é isso, eu achei o trabalho belíssimo, gostaria de passar a palavra, então, para a Gelsi comentar. Olá, então, preciso comentar mesmo, porque é incrível como cada psicodrama é diferente um do outro, mesmo quando eu dirijo, né? E até o grupo, mesmo esse grupo do psicodrama público, tem muitas pessoas que frequentam todo sábado, né? E mesmo assim é diferente, cada momento é um momento. E esse psicodrama teve mesmo, eu percebi muito isso que a Janine falou do silêncio, que teve gente que usou como palavra final até o silêncio. E é uma coisa que nunca tinha me acontecido, assim, desse silêncio calmo, sabe? Aquela coisa, assim, muito tranquila, que, em geral, eu tenho mais, assim, situações mais políticas, de indignação, né? De colocar o que você pensa, o que você sente, doa quem doer, né? E eu costumo, tipo, gosto de ver sangue, entendeu? Assim, eu não pouco numa direção, né? Eu não vou ficando pondo panos quentes, mas hoje estava como que isso, como que pondo panos quentes, né? E quando teve as histórias contadas ali no grupão, eu peguei uma história e quis continuar direto, porque eu achei que estava aquecida a pessoa. Então, se a gente vai pôr em votação, pode ser que outras histórias vão sair e aquela pessoa estava muito aquecida com aquela história, né? E tanto que ela chamou um conhecido dela para fazer o contrapapel e tal.
E foi muito interessante que cada uma das esposas trazia uma solução diferente, né? E isso é uma outra coisa adorável também. E o mais interessante é que, quando eu perguntei se concordava, tinha uma pessoa que dizia que não. Aí eu falei, tá bom. E você que está dizendo que não, o que, que é? Né? Não, eu queria outra história. Tá bem. A outra história que ela pediu, que era das crianças, eu achei que era uma história assim tão pueril, né? Pensei, será que as pessoas vão se interessar? Vamos lá, né? Ela falou, alguém falou. E não é que todo mundo queria mesmo, era mexer nessas histórias, porque eu acho que a gente vive o presente, mas a gente vive o passado também, quando é possível, né? Eu não sei se agora, com a pandemia, a gente está tão no presente, e é tão difícil a gente falar de outros assuntos e não falar da pandemia, do que a gente está passando com isso, é muito difícil não falar, né? E aí levantar esse alçapão e remexer naquele baú de histórias da infância, parece que foi uma coisa que fazia bem para todo mundo. Muita gente estava querendo isso, porque ter uma sequência e teve muita participação, até mais do que na primeira história que foi contada, né? E trouxe as emoções e tudo mais. Então, isso foi assim uma coisa que a gente dirige e fica como espectadora. O grupo vai levando e a gente fica olhando aquilo e ouvindo e acompanhando, né? Acompanhando e vai por um caminho. E esse caminho foi bem bonito dessa vez. Então, tinham 100 pessoas, né? E depois as pessoas vão ficando, vão saindo, outras não conseguem entrar, tem 1000 coisas que vão acontecendo, e terminou aí com 74 pessoas, né? Que é um quórum altíssimo. Outra coisa que chamou muito a atenção foi uma das pessoas comentar, e isso sim foi ligado à pandemia, comentar que presente é no presente, então que tem que dar, né? Não é para esperar o presente, porque o presente, com essa Covid, a gente não sabe, está todo mundo saudável aqui, de repente pode não estar mais, né? Então, apareceu a pandemia, sim, né? É Nesse verdade. momento, né? E, assim, uma situação questionável, né? Então, assim, não tem mais data para dar presente para a criança. Qualquer educador ou psicólogo não gostaria gosta de ter o limite, de ter a data da comemoração, porque a expectativa de ganhar o presente lá na frente é algo que faz parte da vida, e que as crianças têm que crescer também com essa frustração de não ter o desejo atendido na hora que gostaria, né? É muito importante esse tempo de espera, dessa expectativa para a vida. Não é pelo presente, mas para a vida. A gente tem que esperar tantas coisas, até o nenê para nascer, 9 meses, né? Tem que esperar, não adianta ter pressa, né? Para trazer o presente da vida ao mundo, né? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que foi Gelsi, você tem um jeito muito tranquilo que faz com que o grupo reflita, sinta muito, lembre de muitas coisas, mas reflita mais. É impossível ter todas as histórias de 100 pessoas compartilhadas, né, numa sessão de psicodrama aí de 2 horas, né? Mas, de qualquer maneira, o psicodrama traz uma vivência, uma experiência interna que você, comunicando ao outro ou não, é muito intensa essa experiência interna, pessoal, né? E acho que foi isso que todo mundo acabou comentando no final e colocando algumas palavras, né, de fechamento, assim, para isso, como conexão, alegria. Que mais que eles falaram aqui? Estou até procurando aqui, vocês lembram o que mais que eles falaram? Teve gente que falou Eu falei recado. Recado, emocionado, nostálgico, inspirado, enriquecido, saudosismo, aprendizado, reflexão, alegria, conexão. E Então, tinha gente compartilhando que não tinha aparecido nenhuma vez durante a contação de histórias, nem contando, nem participando das cenas, mas aí no compartilhar falou, como você disse, mesmo quem estava lá de janelinha fechada também está participando e trouxe as suas emoções no final. Isso foi bem interessante também. E os pequenos grupos foram acolhedores também. Teve muitas pessoas que estavam de câmera fechada e que abriram
nos grupos pequenos, e que depois entravam já com mais liberdade de abrir ou não a câmera, muitas pessoas que estavam pela primeira vez no psicodrama, né? Então, gostaria Tinha muita gente no grupo que eu participei, tinha metade de câmera aberta, metade de câmera fechada. muito E bem. uma outra coisa que eu estava pensando é que não é à toa que eu acho que a história do avô das crianças aqueceu para falar no compartilhar também, porque a criança conta, a narrativa dela é pela história, né? Ela pede para repetir a história várias vezes, para ela sentir, para ela elaborar. Tem aquele livro Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bettelheim. Enfim, eu acho que, se a gente for pensar, foi uma coisa simbólica aparecer também essa história, né? Sim, muito bonito, né? Vamos encerrando por aqui. Se vocês quiserem falar mais alguma coisinha, alguém quer comentar? Vou agradecer a anfitriã e a minha amiga Érica, que nos ajudou sendo ego tecnológica. Ainda bem que isso não tomou todo o tempo, ela pôde participar e sentir a emoção também. E a Janine, e como todos os outros participantes, que ajudaram muito na sequência do psicodrama de hoje. Eu agradeço muito. Eu também agradeço a todos, Gelsi, belo trabalho, todas vocês, Érica, Janine, que ajudou aqui na nossa entrevista, e a Érica, que segurou as pontas lá no Zoom o tempo todo. Então, obrigada, gente, e até uma próxima. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Até a próxima.